alegria estarmos juntos mais uma vez no quadro Vamos Viajar e eu sempre convidando vocês. Vamos voltar para Lourdes? Já vimos no programa da semana passada muita coisa interessante, mas o nosso material era extenso, por isso hoje queremos continuar falando sobre o assunto. Na visita que fizemos a Lourdes, nós tivemos a alegria de encontrar um padre brasileiro lá, o Padre Rodolfo de São José dos Campos, que está fazendo um trabalho pastoral lá. Isso é muito comum, de todos os países vão sacerdotes para fazer os trabalhos e ajudar a acolher os peregrinos de cada país. Nós, brasileiros, nos identificamos, claro, e muito com o Padre Rodolfo. E ele se apresentou para nós, vejamos. Eu sou o Padre Rodolfo Vasconcelos, sou da Diocese de São José dos Campos. Sou diocesano, diferente dele, que é franciscano, né? Sim. E eu estou aqui a convite do santuário desde o ano passado, porque eu estive aqui com o diácono da Filadélfia. Eu estava em missão na Filadélfia, nos Estados Unidos, com brasileiros que moram fora do Brasil. É um projeto que os bispos têm no Brasil. Aí o Padre Rodolfo nos explicou um pouco sobre a história de Lourdes também, que vale a pena aproveitarmos a explicação dele. 1858, né? Que Maria aparece na gruta aqui ao lado para quem? Bernadette, né? Apareceu para Bernadette, uma menina, e estava lá ela com a irmã, com a prima, e Maria aparece e começa então, no primeiro encontro não fala nada, só faz o sinal da cruz e Bernadette repete o sinal, e depois, sucessivamente, ela tem mais alguns encontros com Maria. Um dos encontros, Maria pede para que ela avance para dentro da gruta e ache o quê? Água. A água. Ela achou no fundo da gruta a água, que depois se tornou potável, né? No terceira ou quarta vez que ela colocou as mãos ali, e até hoje jorra essa água da gruta. Vocês vão ter oportunidade de ver ali a fonte, de passar dentro da gruta, e essa água é canalizada tanto para as banheiras, que aqui eles chamam de piscinas, que são individuais. À tarde, quem quiser tomar um banho de água natural fria, né, pode entrar lá na piscina. É individual e é bem reservado o local. Mulheres separadamente de homens, tá bom? Depois a vela, né, aquele milagre da vela, que não queimava a mão dela. Isso atestado por um médico que deixou por escrito, né, essa história. E depois, dentro da gruta, temos o altar, ainda como um símbolo, porque o altar ele é central, né, no cristianismo, no catolicismo, como vocês sabem. E aqui, então, Maria pede para construir uma igreja e que os padres viessem em procissão. E essa igreja foi construída aqui em cima. Tem uma cripta, que é menor. Depois a cripta ficou pequena, se construiu uma segunda igreja, que é aquela grande que a gente visualiza de longe. E essa aqui é a terceira igreja que foi construída, porque a segunda também ficou meio pequena, então fizeram essa terceira igreja. Tem uma quarta igreja que foi inaugurada em 1950, que é subterrânea. Vocês já foram lá? Já. Lá embaixo, né? Para 30.000 pessoas, aquela igreja. E depois temos a igreja de Santa Bernadette, que fica do outro lado do rio, ali, tá bom? E sobre todas as igrejas de Lourdes, o grande complexo religioso que tem lá, também o nosso guia, o Padre Rodolfo, nos falou. Vejamos. Formação para os leigos. Então ali moram 30 leigos solteiros, né, que dão formação para leigos de dioceses que vêm aqui para obter a formação, né, cristã, enfim, de uma consagração. Aquilo ali é tá vendo uma tenda ali, branca?
Aquela tenda é mais para frente um pouquinho. Lá eles explicam a questão do terço, do rosário. E mais para frente nós temos uma via sacra para quem não pode subir morro. Então pode fazer a via sacra lá. Aqui embaixo, olha, onde a gente está, é a Gruta das Aparições. E mais ali para frente são as banheiras, tá bom? E aqui embaixo nós temos as torneiras, onde vocês vão poder pegar água também. Aí adentramos a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e pudemos apreciar os grandes painéis retratando os mistérios do Santo Rosário. Lembrando que por muitos séculos nós tivemos somente 3 terços, o gozoso, o doloroso e o glorioso, cada qual com seus 5 mistérios que estão estampados nessas paredes. Os mistérios luminosos que vieram com o Papa João Paulo II no ano 2000, esses estão do lado de fora da Basílica. Que nós também, estando ali, fizemos algumas imagens muito bonitas do lado de fora e desses mistérios também. Ainda apreciando um pouco do complexo religioso, a gente vê umas construções do outro lado do rio Cave e lá tem os alojamentos para os peregrinos e até hospitais, uma vez que Lourdes é um dos locais onde mais doentes vão em peregrinação em busca de uma cura, de um conforto para a sua doença. E é muito bonito a gente ver aquela movimentação dos cadeirantes que sempre de um lado para o outro, com os voluntários os conduzindo, se aglomeram ali, tanto do outro lado, vindo pela ponte, e depois para celebrações litúrgicas também. Sem dizer que a paisagem de Lourdes é assim algo muito bonito, incrustada nos Pirineus franceses, normalmente sempre num clima muito gelado, mas que nos traz assim imagens muito bonitas também. Saindo desse complexo religioso, nós fomos conhecer um pouco da história dessa aparição, da vida da vidente, a jovem Bernadette Subouros, hoje conhecida como a Santa Bernadette. Tem ali um pequeno museu de cera com imagens pequenas, mas cada qual retratando a história dessas aparições, destacando principalmente o quadro frágil de saúde de Bernadette, a pobreza da família e como todo aquele lugar antes das aparições era assim muito simples. A nossa guia Dina, que estava conosco com um português um pouco arrastado, mas nos explicou algumas dessas cenas também, que nós achamos que vale a pena a gente ver, até um jeito de tentar se transportar para lá, uma vez que essas matérias foram gravadas exclusivamente lá em Lourdes. Os pais de Santa Bernadette trabalharam primeiro na casa paternal de Santa Bernadette, primeiro no moinho de Boli, chamavam-lhe o moinho da felicidade, porque conseguiam trabalhar para terem o pão de cada dia, eram felizes, não precisavam de muito para viver, mas conseguiam o pão de cada dia, chamavam-lhe o moinho da felicidade, porque a família toda foi feliz. Deste moinho passaram para o moinho de cima, onde chamam a casa paternal. Depois, como o Francisco tinha um bom coração, tinha pena dos pobres, tinha dó dos pobres, moía a farinha gratuitamente e foi à falência. Foi à falência, aqui em Lourdes nessa altura houve um roubo e ele foi acusado porque chegou a ser a família mais pobre de Lourdes. Depois foi queimada num peito e uma senhora da alta sociedade daqui em Bartres, a 3 km de Lourdes, tinha perdido um bebê, veio ter com a família e levou Santa Bernadette uns meses para continuar a dar a educação e dar-lhe a alimentação e ajudar a família, né? Foi então para Bartres. E depois, uns meses, veio algum tempo para Bartres, depois voltou mais tarde, mas já conto mais no final. Santa Bernadette foi ter com o senhor padre e disse: a senhora vestida de branco pediu para construírem aqui uma capela.
oh minha filha, como queres que construamos uma capela se não sabemos quem é a senhora que fala? Então, uma próxima aparição, Santa Bernadette perguntou a Nossa Senhora, como te chamas? E Santa Bernadette não andava na escola, não sabia ler nem escrever, nem falava o francês. Ela falava a linguagem daqui da aldeia, que isto era uma aldeia, falava a linguagem da aldeia. Em vez de Nossa Senhora, em vez de dizer Je suis l'Immaculée Conception, disse que só era Imaculada Concepción, a linguagem de Santa Bernadette. Santa Bernadette, como eu lhes disse, não sabia ler nem escrever, nem tinha ido à doutrina, à catequese, não tinha nada de religião, não é? E fixou estas palavras, foi correr com o Senhor Padre para dizer o que tinha dito Nossa Senhora. Depois da visita no Museu de Cera, nós fomos conhecer a pequena casa onde Bernadette com a família moravam. Lembrando que o pai trabalhava com um moinho de trigo, um pequeno moinho para tirar a subsistência da família, é ali no primeiro piso, e no segundo a casinha onde a família morava. Até a cama onde Bernadette dormia, a gente conseguiu fazer algumas imagens também. Nós vamos olhando enquanto eu falo para que a gente consiga se remeter à simplicidade daquela família. E quando Nossa Senhora aparece em algumas histórias que conhecemos, ela busca exatamente essas pessoas mais humildes, mas ao mesmo tempo generosas, temente a Deus, e certamente que a família de Santa Bernadette foi um terreno fértil para isso. Por isso ela foi escolhida para ser a vidente de Lourdes. Depois ali, antes de adentrarmos no moinho, tem uma antessala, até cuidado por algumas religiosas da congregação a qual Santa Bernadette pertenceu, e na parede tem estampadas algumas fotos com como era Lourdes antes das aparições, alguns personagens que fizeram parte da história, tudo isso até para nos dar um pouco mais de veracidade de que isso realmente aconteceu e está lá registrado também. Depois, nós fomos visitar a igreja paroquial de Lourdes. Ao contrário do que muitos pensam, que as basílicas do complexo religioso de Lourdes têm um caráter paroquial, não. A paróquia propriamente fica lá no centro da cidade. Ela é uma igreja muito mais antiga que as aparições de Lourdes. Tanto que ali tem inclusive a pia batismal onde Bernadette foi batizada, toda a sua família. Então é uma igreja simples no centro da cidade. Nós chegamos de manhã, um pouco antes da Santa Missa, e fizemos alguns registros também com exclusividade para vocês da igreja paroquial de Lourdes, na França. Na ocasião em que estive lá, que foi no ano de 2017, estava acompanhada de um sacerdote, o Frei Antônio Pereira dos Santos, e ele celebrou para nós uma missa numa das capelas adicionais da Basílica. Lembrando que todos esses locais de peregrinação, eles oferecem, além das grandes igrejas com as celebrações normalmente internacionais, pequenas capelas para que grupos de peregrinos consigam fazer celebrações privadas. E algumas imagens também dessa missa com o Frei Antônio, que foi mais um momento marcante e especial para nós. Nossa Senhora das milhões de luzes que teu povo acende para te louvar, iluminada e iluminadora, inspiradora, quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus. Em 2 programas, nós tentamos mostrar para vocês a riqueza, a espiritualidade que existe lá em Lourdes, mas principalmente como essa devoção à Nossa Senhora, ela é algo universal.
Cada país ou cada localidade tem a sua história, seja através de uma aparição, através de um fato que determinou o início de uma devoção, mas essa necessidade do colo maternal de uma Mãe Celeste, que todos nós sentimos, é o que move os peregrinos do mundo todo para que visitem esses locais. Vocês que têm acompanhado conosco Vamos Viajar, já tivemos a alegria de mostrar muitos desses lugares para vocês e queremos continuar mostrando também. Mas lembrando sempre que Maria é uma só, a Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e a nossa Mãe. Aquilo que ela nos disse no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, no Evangelho de São João, que fala assim: fazei tudo o que o meu filho vos disser. Se nós vamos por Maria nesses lugares, é lá que nós vamos ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. Esperemos que vocês tenham apreciado mais esse passeio conosco, esse Vamos Viajar, convidando vocês a curtir os nossos vídeos, a compartilhar. E se você ainda não inscreveu ou tem algum amigo ou alguém da sua família que não é inscrito, convide-o para se inscrever no nosso canal também. Estamos chegando já em 2.000 inscritos, nossos vídeos se aproximando de 100.000 visualizações. Tem sido uma grande alegria essas conquistas nossas. Queremos continuar sempre com vocês. Que nesta semana Nossa Senhora de Lourdes os abençoe e os proteja sempre e possamos na semana que vem viajarmos para outro lugar. Para onde? Veremos.